Se alguém tivesse dito a Sabrina Campos que sua vida mudaria completamente depois de chorar no banheiro da empresa, ela teria rido. Mas ali estava ela, aos 28 anos, enxugando as lágrimas com papel higiênico barato, enquanto tentava entender como sua apresentação havia sido completamente destruída pela própria chefe. A humilhação ainda queimava em seu peito quando ouviu passos masculinos se aproximando. O coração disparou. Aquele banheiro era unissex, mas naquele horário deveria estar vazio. Ela se encolheu na cabine, rezando para que quem quer que fosse simplesmente fizesse o que precisava e saísse. Mas então uma voz grave e familiar perguntou: "Está tudo bem aí?" Era Rodrigo Ribeiro, o CEO. O homem mais poderoso da empresa estava do outro lado da porta, e ela estava ali com os olhos inchados e o coração despedaçado. Sabrina fechou os olhos com força. Claro que tinha que ser ele, o homem que comandava a Inovatec Global com punho de ferro, conhecido por sua frieza e eficiência implacável, aquele que todos temiam e respeitavam em igual medida. E agora ele estava ali testemunhando sua quebra emocional completa. "Eu estou bem, obrigada", mentiu, a voz ainda trêmula. Tentou se recompor rapidamente, passando as mãos pelo rosto e respirando fundo, mas sabia que não conseguiria esconder o estado em que se encontrava. "Não parece", ele respondeu, e havia algo diferente em sua voz, mais suave do que ela jamais havia ouvido. "Posso ajudar?" Sabrina quase riu da ironia. O CEO oferecendo ajuda para a assistente administrativa que acabara de ser humilhada publicamente por sua própria chefe. Vanessa Andrade havia praticamente a destroçado na frente de toda a equipe, criticando cada aspecto de seu trabalho e sugerindo que talvez Sabrina não fosse adequada para aquele ambiente. "É gentileza sua, mas não há nada que possa fazer", ela murmurou ainda dentro da cabine. Houve um silêncio. Depois, para sua surpresa, ela ouviu o som de alguém se apoiando na pia. Ele não estava indo embora. "Trabalhamos na mesma empresa há 2 anos", Rodrigo disse, sua voz ecoando suavemente no banheiro vazio. "Mas admito que não nos conhecemos direito. Sou Rodrigo Ribeiro." Ela quase sorriu apesar das lágrimas. Como se ela não soubesse quem ele era. Como se toda a empresa não girasse em torno de sua presença imponente nos corredores. "Sabrina Campos", ela respondeu baixinho. "Sabrina?", ele repetiu, e o jeito como seu nome soou em sua voz fez algo estranho acontecer em seu peito. "Você está chorando por causa da reunião de hoje?" A pergunta a pegou desprevenida. Ele havia assistido. Claro que sim. Rodrigo supervisionava pessoalmente os treinamentos importantes e aquele era sobre implementação de novos sistemas de gestão. Sabrina havia trabalhado semanas no projeto apenas para ver Vanessa descartar tudo na frente de todos. "Como você sabe?", ela perguntou curiosa, apesar do constrangimento. "Eu estava lá e presenciei como sua chefe tratou suas ideias", ele disse. E havia uma nota de desaprovação em sua voz. Ideias que, aliás, eram excelentes. Sabrina sentiu as lágrimas voltarem, mas agora por um motivo diferente. Quando foi a última vez que alguém havia reconhecido o seu trabalho? Quando foi a última vez que alguém, especialmente alguém em posição de poder, havia validado seus esforços? "Ela está certa, porém", Sabrina murmurou. "Talvez eu realmente não seja adequada para este ambiente." "Bobagem", ele disse, e a firmeza em sua voz a surpreendeu. "Você tem talento, só precisa de uma oportunidade para mostrá-lo." Sabrina finalmente abriu a porta da cabine. Rodrigo estava ali apoiado na pia, com os braços cruzados. Ele era ainda mais imponente de perto. Alto, elegante, com aqueles olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Mas naquele momento havia algo diferente neles, algo quase gentil. Ela deve ter parecido um desastre. Olhos vermelhos, rosto manchado, cabelo bagunçado. Mas ele não desviou o olhar. Não fez cara de nojo ou constrangimento, apenas a observou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Por que está sendo gentil comigo?", ela perguntou genuinamente curiosa. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse se perguntando a mesma coisa. "Talvez porque reconheça a coragem quando vejo", ele disse finalmente. "E precisa de muita coragem para continuar tentando em um ambiente que constantemente a desvaloriza." Sabrina sentiu algo se mover dentro de seu peito. Era como se ele tivesse visto algo nela que ela mesma não conseguia ver. "Eu deveria voltar", ela disse, mas não se moveu. "Deveria", ele concordou, mas também não se moveu. Eles ficaram ali se olhando, e Sabrina teve a estranha sensação de que algo havia mudado fundamentalmente. Não sabia o que nem porquê, mas alguma coisa era diferente. "Agora, Sabrina", ele disse seu nome novamente, e ela percebeu que gostava do jeito como soava em sua voz. "Gostaria de almoçar comigo amanhã?"
Tenho algumas ideias sobre seu projeto que gostaria de discutir. Ela piscou, certa que havia ouvido errado. Você... o quê? Almoço. Ele repetiu com um pequeno sorriso que ela nunca havia visto antes, a menos que tenha outros planos. Sabrina olhou para ele, tentando processar o que estava acontecendo. O CEO da empresa, o homem que todos consideravam frio e inacessível, estava a convidando para almoçar depois de encontrá-la chorando no banheiro. Sim, ela ouviu a si mesma dizer. Sim, eu gostaria. O sorriso dele se alargou e ela percebeu que talvez não o conhecesse tão bem quanto pensava. Ótimo. Meio-dia no Le Jardin Bistrot. Você sabe onde fica? Ela assentiu, ainda meio atordoada. Até amanhã então, Sabrina. E com isso ele saiu, deixando-a sozinha no banheiro com o coração batendo descompassado e uma pergunta martelando em sua cabeça. O que diabos acabara de acontecer? Sabrina passou a noite inteira revirando na cama com Milo, seu gato laranja, observando suas reviravoltas com desaprovação felina. O convite de Rodrigo ecoava em sua mente como um disco arranhado. Será que havia entendido errado? Talvez fosse apenas um almoço de trabalho. Mas então, por que seu coração insistia em acelerar toda vez que pensava no jeito como ele havia dito seu nome? Na manhã seguinte, chegou ao escritório mais cedo que o habitual, esperando que a rotina a acalmasse. Mas mal havia ligado o computador quando Lívia Costa apareceu com 2 cafés e um sorriso suspeito. Conta tudo, disse a amiga colocando um dos cafés na mesa de Sabrina. Contar o quê? Sabrina tentou se fazer de desentendida, mas conhecia Lívia, era inútil. Não se faça. Todo mundo está comentando que você conversou com o CEO ontem depois da reunião. Alguns dizem que vocês foram vistos saindo do banheiro juntos. Sabrina quase engasgou com o café. Não foi nada disso. Eu estava... Ele apenas... Sabrina. Lívia se inclinou baixando a voz. O Rodrigo Ribeiro não fala com ninguém, a menos que seja absolutamente necessário. E você quer me fazer acreditar que ele foi até o banheiro conversar contigo por acaso? Antes que Sabrina pudesse responder, Vanessa Andrade apareceu com sua expressão habitual de descontentamento. Campos, preciso falar com você agora. Sabrina trocou um olhar nervoso com Lívia e seguiu a chefe até sua sala. Vanessa fechou a porta com mais força que o necessário. Não sei o que você fez ontem, mas quero deixar uma coisa bem clara, Vanessa disse, plantando-se na frente de Sabrina com os braços cruzados. Você é uma assistente administrativa, nada mais. E se pensa que pode usar seus charmes femininos para impressionar o CEO e passar por cima de mim, está muito enganada. Sabrina sentiu o rosto queimar. Pai camarão... Eu não fiz nada disso. Nem sei do que está falando. Não se faça de inocente. Sei que vocês conversaram ontem e sei que uma mulher como você não teria coragem de abordar um homem como Rodrigo Ribeiro sem segundas intenções. Uma mulher como eu? Sabrina repetiu, sentindo algo ferver dentro de si. Simples, comum, desesperada por atenção. Vanessa disse cada palavra como se fosse um tapa. Mas deixe-me avisá-la. Homens como Rodrigo Ribeiro não se interessam por mulheres como você. Eles brincam com vocês e depois voltam para mulheres do nível dele, como Isabela Rocha, por exemplo. O nome atingiu Sabrina como um soco no estômago. Isabela Rocha, a diretora de comunicação. Elegante, sofisticada, bem-sucedida, tudo o que Sabrina não era. Entendi sua mensagem, Sabrina disse, tentando manter a voz firme. Ótimo, agora volte ao trabalho e pare de sonhar acordada. Sabrina saiu da sala com as pernas trêmulas, voltou para sua mesa e tentou se concentrar nos relatórios, mas as palavras de Vanessa ecoavam em sua mente. Talvez ela estivesse certa. Talvez Sabrina tivesse interpretado mal a gentileza de Rodrigo. Talvez fosse melhor cancelar o almoço antes de se humilhar ainda mais. Quando o relógio marcou 11h30, ela pegou o telefone para ligar para a secretária dele, mas uma voz familiar a interrompeu. Pronta para o almoço? Sabrina levantou os olhos e encontrou Rodrigo parado ao lado de sua mesa. Ele estava impecável como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão, mais suave, mais humano. Eu, na verdade, estava pensando que talvez não fosse uma boa ideia. Ela gaguejou, consciente de que metade do escritório estava observando.
Rodrigo franziu o senho. Por quê? Sabrina olhou ao redor. Podia sentir os olhares curiosos, ouvir os murmúrios. Vanessa havia saído de sua sala e estava observando a cena com uma expressão furiosa. Pessoas estão comentando e eu não quero causar problemas. Rodrigo seguiu seu olhar e parou em Vanessa. Suas feições endureceram ligeiramente, mas quando voltou a olhar para Sabrina, sua expressão estava gentil novamente. Sabrina, posso conversar com você em particular por um minuto? Ela assentiu e eles caminharam até uma sala de reuniões vazia. Rodrigo fechou a porta e se virou para ela. O que realmente está acontecendo? Ele perguntou, e havia uma preocupação genuína em sua voz, que a pegou desprevenida. Sabrina hesitou. Como poderia explicar que sua chefe havia praticamente a humilhado por causa de um almoço que nem havia acontecido ainda? Vanessa acha que eu estou tentando usar você para conseguir uma promoção. Ela disse finalmente, decidindo pela honestidade. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois, para sua surpresa, ele riu. Era um som baixo e rico que ela nunca havia ouvido antes. E você está? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? Não. Eu nem sequer entendo por que você me convidou. Porque quero conhecê-la melhor. Ele disse com uma simplicidade que a deixou sem palavras. Porque ontem vi uma mulher inteligente e talentosa sendo desvalorizada e isso me incomodou. E porque, francamente, faz muito tempo que não conheço alguém tão autêntica. Sabrina sentiu o coração acelerar. Eu não sou nada especial. Discordo, ele disse, dando um passo em sua direção. E se você me permitir, gostaria de provar isso para você. Ela o olhou nos olhos e viu algo que a fez tremer. Havia sinceridade ali e algo mais. Algo quente e intenso que fez seu estômago se revirar de um jeito bom. Está bem, ela sussurrou. O sorriso que ele lhe deu foi devastador. Ótimo, mas vamos sair pela garagem. Não quero dar mais munição para os fofoqueiros. 15 minutos depois, Sabrina estava no banco do passageiro do carro de Rodrigo, um BMW preto e elegante que cheirava a couro e uma colônia masculina sutil. Ela nunca havia estado em um carro tão luxuoso, mas tentava não parecer impressionada. Nervosa? Ele perguntou, notando como ela brincava com a alça da bolsa. Um pouco, ela admitiu. Não costumo almoçar com CEOs. Eu não costumo almoçar com assistentes administrativas, ele respondeu. E ela não sabia se isso era bom ou ruim. O Le Jardin Bistrot era exatamente o tipo de lugar que Sabrina imaginava que um homem como Rodrigo frequentaria. Elegante, discreto, caro, o tipo de lugar onde ela nunca entraria sozinha. Mas quando eles se sentaram, algo mágico aconteceu. A tensão começou a diminuir. Rodrigo era diferente longe do escritório, mais relaxado, mais engraçado. Ele contou histórias sobre seus clientes mais difíceis e ela se pegou rindo genuinamente pela primeira vez em semanas. Você gosta do que faz? Ele perguntou enquanto esperavam o prato principal. Sabrina hesitou. Gosto de ajudar pessoas, de resolver problemas. Gosto de organizar o caos, mas às vezes sinto que tenho mais a oferecer do que as pessoas percebem. Rodrigo se inclinou para a frente. Como o quê? Ideias, soluções. Eu vejo coisas que outros não veem, padrões, conexões. Mas quando eu falo, é como se ninguém me ouvisse. Eu estou ouvindo, ele disse, e havia algo em sua voz que fez o coração dela pular. Eles passaram as próximas 2 horas conversando sobre tudo e nada. Descobriu que ele era apaixonado por arquitetura, que corria maratonas, que havia construído a empresa do zero. Ele descobriu que ela lia vorazmente, que fazia trabalho voluntário na igreja, que sonhava em viajar pelo mundo. Posso perguntar uma coisa? Ela disse quando estavam tomando café. Claro. Por que você escolheu Campinas para estabelecer sua empresa? Quero dizer, poderia estar em Belo Horizonte, em Salvador. Os olhos dele brilharam. Você quer a resposta diplomática ou a verdade? A verdade. Porque aqui as pessoas ainda têm alma, ainda se preocupam umas com as outras. E porque essa cidade tem uma energia especial, uma conexão com suas raízes que você não encontra nas grandes metrópoles. Sabrina sorriu. É uma resposta bonita. É uma resposta honesta. Ele corrigiu. Quando voltaram ao escritório, Sabrina sentia como se tivesse conhecido uma pessoa completamente diferente. Não o CEO frio e distante que todos temiam, mas um homem inteligente, engraçado e surpreendentemente gentil. Obrigada pelo almoço, ela disse quando ele a deixou na porta do prédio. Obrigado por aceitar, ele respondeu. Gostaria de repetir, talvez jantar na próxima vez. Antes que ela pudesse responder, Isabela Rocha apareceu na calçada, elegante e impecável. Como sempre, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos.
Que coincidência encontrá-lo aqui. Sabrina sentiu-se subitamente pequena e inadequada ao lado da outra mulher. Isabela era tudo que ela não era. Alta, sofisticada, confiante. E Isabela, Rodrigo respondeu, mas Sabrina notou que ele não pareceu particularmente feliz em vê-la. Não vamos nos atrasar para a reunião com os investidores japoneses? Isabela perguntou, ignorando completamente Sabrina. Sabrina viu a expressão de Rodrigo mudar, voltando à máscara profissional que ele usava no escritório. Tem razão. Sabrina, conversamos depois. E com isso ele se foi, deixando-a sozinha na calçada, com o coração apertado e as palavras de Vanessa ecoando em sua mente. Homens como Rodrigo Ribeiro não se interessam por mulheres como você. Talvez ela estivesse certa, afinal. A semana seguinte foi uma tortura silenciosa. Sabrina não conseguia parar de pensar no almoço com Rodrigo, mas ele parecia ter voltado ao seu eu distante e profissional. Passava por sua mesa sem olhar, participava de reuniões sem dirigir-lhe uma palavra sequer. Era como se aquele momento de conexão no restaurante nunca tivesse acontecido. Você está péssima, observou Lívia na quinta-feira, encontrando Sabrina beliscando distraidamente sua salada no refeitório da empresa. Obrigada pelo apoio, Sabrina murmurou. Sério, você parece um fantasma. O que aconteceu? O almoço com o CEO foi um desastre? Sabrina suspirou. Como explicar que o almoço havia sido perfeito demais, que ela havia se permitido sonhar com algo impossível? Não foi um desastre. Foi confuso. Confuso como? Ele foi gentil, engraçado, interessante, me fez sentir especial. Sabrina brincou com a folha de alface no garfo. Mas depois, quando Isabela Rocha apareceu... Ah, Lívia disse, como se tudo fizesse sentido agora. A ex-namorada? Ex-namorada? Todo mundo sabe que eles tiveram um caso. Alguns dizem que ainda tem. Ela é o tipo dele, né? Bem-sucedida, bonita, do mesmo nível social. Sabrina sentiu o estômago afundar. Pois é, mas isso não significa nada, Lívia disse rapidamente. Talvez ele esteja apenas sendo profissional. Talvez não queira misturar trabalho com... Com o quê? Aversão? Sabrina riu amargamente. Lívia, vamos ser realistas. Homens como Rodrigo Ribeiro não se interessam romanticamente por mulheres como eu. Eu fui idiota de pensar que poderia ser diferente. Você não é idiota. Você é linda, inteligente e assistente administrativa que mora em um apartamento de 40 meriraus com um gato. Antes que Lívia pudesse responder, Vanessa apareceu na mesa delas. Campos, preciso de você agora. Sabrina seguiu a chefe até sua sala, preparando-se para mais uma bronca. Mas Vanessa tinha algo diferente em mente. Você vai apresentar o relatório trimestral para a diretoria na próxima terça. Vanessa anunciou jogando uma pilha de papéis na mesa. Sabrina piscou. Eu? Mas você sempre apresenta esses relatórios? Pois é, mas decidi que é hora de você assumir mais responsabilidades. O sorriso de Vanessa era perigoso. Afinal, você não estava se queixando de que ninguém reconhece seu potencial? Sabrina olhou para os papéis. Eram dados complexos, análises detalhadas, projeções financeiras. Exatamente o tipo de trabalho que ela adorava. Mas quando? Você disse que preciso apresentar terça às 14h para toda a diretoria? Vanessa se inclinou para trás na cadeira. Incluindo o CEO, é claro. O coração de Sabrina disparou. Era uma oportunidade, mas também uma armadilha óbvia. Se ela se saísse bem, provaria que tinha capacidade. Se falhasse, Vanessa teria a desculpa perfeita para se livrar dela. Vou preparar, Sabrina disse erguendo o queixo. Ótimo. Ai, Sabrina, não espere a ajuda de ninguém. Quero ver do que você é realmente capaz. Sabrina passou os próximos dias enterrada nos números. Chegava cedo, saía tarde, levava trabalho para casa. Milo a observava com desaprovação enquanto ela espalhava papéis pela mesa de jantar. Mas ela estava determinada, não apenas a fazer um bom trabalho, mas a provar para si mesma que era capaz de mais do que todos pensavam. Na segunda-feira à noite, ela ligou para a mãe. Filha, você parece cansada, disse Dona Elvira através da tela do celular. Estou bem, mãe. Só um pouco nervosa com uma apresentação amanhã. Você sempre fica nervosa, mas sempre se sai bem. Lembra quando você apresentou aquele projeto na escola e ganhou o primeiro lugar? Sabrina sorriu. Sua mãe tinha uma memória seletiva, lembrando apenas dos sucessos e esquecendo os fracassos. Era diferente, mãe, e isso é importante. Tudo é importante quando você coloca o coração naquilo que faz. E você tem um coração enorme, Sabrina. Não se esqueça disso. Depois de desligar, Sabrina se sentiu um pouco melhor. Passou mais algumas horas revisando a apresentação, garantindo que cada slide estava perfeito,
cada número conferido, cada conclusão bem fundamentada. Na manhã de terça, ela chegou ao escritório 2 horas antes do horário habitual. Queria imprimir os materiais, testar o equipamento, ensaiar mais uma vez. Mas quando chegou à sala de reuniões, encontrou uma surpresa desagradável. A apresentação que ela havia preparado não estava mais no servidor. Não pode ser, ela murmurou, tentando acessar o arquivo de diferentes maneiras, mas não havia dúvida. O arquivo havia desaparecido. Com o coração disparado, ela correu para seu computador. Pelo menos tinha uma cópia local, mas quando abriu a pasta, descobriu que os arquivos estavam corrompidos. Anos de experiência em informática a fizeram suspeitar imediatamente de sabotagem. Problemas técnicos? A voz de Vanessa atrás dela a fez pular. Minha apresentação desapareceu do servidor e os arquivos locais estão corrompidos, Sabrina disse, tentando manter a voz calma. Que pena, Vanessa disse, mas sua expressão não demonstrava pena alguma. Bem, você ainda tem 3 horas. Tenha certeza de que uma pessoa talentosa como você pode improvisar algo. Sabrina a observou sair e sentiu uma raiva fria tomar conta de si. Vanessa havia sabotado seu trabalho. Tinha certeza disso, mas não podia provar. E mesmo que pudesse, quem acreditaria nela? Respirou fundo. 3 horas. Podia fazer isso. Tinha os dados na cabeça, conhecia cada número de cor. Talvez não tivesse os slides elaborados, mas podia criar algo simples e contar com seu conhecimento do conteúdo. 10:50 depois, Sabrina estava na sala de reuniões com uma apresentação básica, mas sólida. Seu coração batia como um tambor quando os diretores começaram a entrar. Rodrigo foi o último a chegar. Ele a olhou brevemente e ela pensou ter visto uma expressão de preocupação em seus olhos, mas pode ter sido sua imaginação. Boa tarde a todos, Sabrina começou, sua voz mais firme do que esperava. Hoje vou apresentar nosso relatório trimestral e algumas análises que acredito serem relevantes para nossas decisões estratégicas. Os primeiros minutos foram difíceis. Podia sentir os olhares céticos, ouvia os murmúrios baixos, mas conforme se aprofundou nos dados, algo mudou. Ela começou a se sentir confiante, apaixonada pelo que estava dizendo. Não estava apenas regurgitando números, estava contando uma história, conectando pontos, revelando padrões que outros não haviam percebido. Como podem ver neste gráfico, ela disse apontando para uma projeção. Se cruzarmos os dados de satisfação do cliente com os tempos de resposta do nosso suporte, identificamos uma oportunidade de aumentar nossa retenção em 15%, apenas otimizando nossos processos internos. Houve um silêncio na sala. Então, um dos diretores se inclinou para a frente. Essa análise é sua, Sabrina? Sim, senhor, baseada nos dados dos últimos 18 meses. Interessante, muito interessante. A apresentação continuou e Sabrina se sentiu crescendo a cada slide. Estava falando sobre algo que amava, mostrando insights que havia descoberto sozinha, propondo soluções criativas para problemas reais. Quando terminou, houve um momento de silêncio, depois aplausos, não apenas educados, mas genuinamente entusiasmados. Excelente trabalho, Sabrina, disse o diretor financeiro. Essas análises são exatamente o que precisávamos para tomar algumas decisões importantes. Sabrina olhou para Rodrigo. Ele estava observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Intensa, orgulhosa, admirada. Sabrina, ele disse e sua voz cortou através do burburinho da sala. Poderia ficar alguns minutos? Gostaria de discutir algumas de suas propostas. Os outros diretores saíram, deixando-os sozinhos. Sabrina guardou seus materiais com mãos ligeiramente trêmulas, ainda processando o que havia acontecido. Aquilo foi impressionante, Rodrigo disse quando ficaram sozinhos. Obrigada, ela murmurou, não conseguindo olhá-lo nos olhos. Sabrina, olhe para mim. Ela ergueu os olhos e encontrou-o observando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Pylon... Você tem ideia de quão brilhante foi sua apresentação? Dos insights que você revelou? Das oportunidades que identificou? Eu apenas fiz... Não, você fez muito mais que isso. Ele se aproximou e ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia. E eu tenho uma proposta para você. Antes que ela pudesse perguntar o que era, a porta se abriu e Isabela Rocha entrou. Rodrigo, você esqueceu nossa reunião com... Ela parou ao ver Sabrina. Desculpe, não sabia que você estava ocupado. Não tem problema.
Sabrina disse rapidamente, pegando suas coisas. Eu já estava saindo. Não, espere, Rodrigo disse, mas Sabrina já estava na porta. Conversamos depois, ela disse, e saiu antes que ele pudesse detê-la. No corredor, encostou-se na parede e respirou fundo. Havia conseguido. Tinha se apresentado para a diretoria e havia sido um sucesso. Mas por que então se sentia tão vazia? Talvez porque no fundo sabia que nada havia realmente mudado. Ela ainda era apenas Sabrina Campos, assistente administrativa. E Rodrigo Ribeiro ainda era o CEO inacessível que pertencia ao mundo de pessoas como Isabela Rocha. Mas pelo menos por alguns minutos naquela sala ela havia sido vista, reconhecida, valorizada. E talvez, por enquanto, isso fosse suficiente. Sabrina chegou ao escritório na manhã seguinte, esperando que tudo voltasse ao normal. Ela, invisível em sua mesa, Rodrigo, distante em seu mundo corporativo. Mas mal havia ligado o computador quando a secretária dele apareceu. Sabrina, o Sr. Ribeiro gostaria de vê-la em sua sala, agora. O coração dela disparou. Pegou um bloco de notas, tentando parecer profissional, e seguiu a secretária pelos corredores que levavam ao andar executivo. Nunca havia estado no escritório de Rodrigo antes. Era impressionante. Janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade, móveis modernos, uma parede inteira coberta por livros sobre arquitetura e negócios. Sente-se, ele disse, apontando para uma das cadeiras na frente de sua mesa, mas ao invés de se sentar atrás da mesa, ele puxou uma cadeira ao lado dela. Sobre ontem, ele começou e Sabrina se preparou para o pior. Talvez ele tivesse repensado. Talvez achasse que ela havia sido presunçosa demais. Eu gostaria de oferecer-lhe um cargo na equipe de análise estratégica. Sabrina piscou, certa que havia ouvido errado. Desculpe, o quê? Análise estratégica. Você reportaria diretamente a mim. Salário 60% maior que o atual, benefícios completos, sua própria equipe. Ele se inclinou para a frente. Sabrina, o que você fez ontem foi extraordinário. Você viu padrões que analistas sêniores não conseguiram identificar. Tenho uma empresa para dirigir e preciso de pessoas como você ao meu lado. Sabrina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Isso é real? Completamente real. Ele sorriu e foi como se o sol tivesse nascido em sua sala. A menos que prefira continuar sendo subestimada pela Vanessa Andrade. Você sabe sobre isso? A expressão dele endureceu ligeiramente. Sei mais do que você imagina. Sei que seus arquivos foram deletados ontem. Sei que você teve que refazer toda a apresentação em 3 horas e sei quem foi responsável. Sabrina sentiu o rosto esquentar. Você não pode provar nada. Não preciso provar. Preciso apenas proteger meus talentos. Ele se inclinou mais perto e Sabrina podia ver os reflexos dourados em seus olhos escuros. Aceita? Era tudo o que ela sempre havia sonhado. Reconhecimento profissional, desafios intelectuais, a chance de provar seu valor. Mas havia algo na intensidade do olhar dele que a fazia tremer. Por que está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Porque você merece, só isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos percorrendo o rosto dela. Não é só isso. O coração de Sabrina bateu mais forte. Rodrigo, aceite primeiro a proposta. Depois conversamos sobre o resto. Ela respirou fundo. Era uma oportunidade incrível, mas também complicada. Trabalhar diretamente com ele, vê-lo todos os dias, tentar manter a compostura quando ele a olhasse daquele jeito. Aceito, ela disse antes que a coragem a abandonasse. O sorriso que ele lhe deu foi devastador. Ótimo, você começa segunda-feira. Vou pedir para prepararem sua nova sala. Minha própria sala? Com vista para o Parque Central. Achei que você gostaria. Sabrina se levantou, ainda atordoada. Obrigada, Obrigado, Sabrina. Ele também se levantou, ficando bem próximo. Sobre o jantar que mencionei? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Isabela Rocha entrou sem bater. Camaraua! Rodrigo, precisamos revisar a apresentação para os clientes alemães. Oh! Ela parou ao ver Sabrina. Novamente, Isabela. Não sabia que havia marcado uma reunião, Rodrigo disse. E havia um tom de irritação em sua voz que Sabrina nunca havia ouvido. Uá! Não marquei. Pensei que você estivesse livre. Isabela olhou de um para o outro. Mas vejo que está ocupado.
Sabrina acabou de aceitar um cargo na equipe de análise estratégica, Rodrigo disse. Se ele estava esperando que Isabela ficasse contente pela promoção de Sabrina, ficou desapontado. A expressão da mulher se endureceu. Que interessante uma promoção tão rápida. Sabrina sentiu o rosto queimar. A insinuação era clara. Bem, eu vou deixá-los conversar, ela disse rapidamente. Sabrina, aguarde, Rodrigo disse, mas ela já estava saindo. No corredor, encostou-se na parede e respirou fundo. Tinha conseguido a promoção dos seus sonhos, mas já sabia que seria um pesadelo. Todos pensariam que ela havia usado seus charmes femininos para impressionar o CEO. Ninguém acreditaria que era por mérito. Meus parabéns! Sabrina se virou e encontrou Isabela atrás dela. A mulher havia saído do escritório de Rodrigo e a seguido. Obrigada, Sabrina murmurou. Devo admitir que estou curiosa, Isabela disse, encostando-se na parede ao lado dela. Como exatamente uma assistente administrativa consegue a atenção de Rodrigo Ribeiro a ponto de ganhar uma promoção em questão de dias? Com trabalho duro, Sabrina respondeu, tentando manter a voz firme. Isabela riu, um som frio e cristalino. Claro, trabalho duro. Ela se aproximou. Deixe-me dar um conselho de mulher para mulher. Rodrigo é um homem fascinante, rico, poderoso, charmoso quando quer ser. É fácil se deixar levar. Não sei do que está falando. Não mesmo? Isabela inclinou a cabeça. Bem, então não se importará de saber que ele e eu temos um jantar marcado amanhã à noite. Negócios, é claro, mas você sabe como essas coisas evoluem. Sabrina sentiu algo se partir dentro de seu peito. Isso não é da minha conta. Não, não é. Isabela concordou, mas achei que deveria saber, especialmente se está pensando em misturar trabalho com outras coisas. Com isso, ela se afastou, deixando Sabrina sozinha no corredor, com o coração despedaçado. Isabela estava certa. Ela havia se deixado levar, criado fantasias sobre um homem que estava claramente fora de seu alcance. Voltou para sua mesa com as pernas trêmulas. Lívia estava esperando com olhos arregalados. É verdade? Você foi promovida? Como você soube? Todo mundo está comentando. Vanessa parece que vai explodir. Lívia se inclinou. Conta tudo! Sabrina contou sobre a proposta tentando soar animada, mas por dentro sentia-se vazia. A promoção havia perdido o brilho depois da conversa com Isabela. Isso é incrível! Lívia exclamou. Você merece! Todo mundo vai pensar que eu consegui dormindo com o chefe, Sabrina disse baixinho. Que se danem! Você sabe a verdade. Mas será que sabia? Sabrina não tinha certeza de mais nada. O resto da semana passou em um borrão. Sabrina começou a organizar sua transição, treinou seu substituto temporário, arrumou suas coisas. Rodrigo passou por sua mesa várias vezes, sempre parecendo querer falar com ela, mas havia sempre alguém por perto. Na sexta à noite, Sabrina estava guardando os últimos itens em uma caixa quando ele apareceu. O escritório estava praticamente vazio. Conversamos pouco essa semana, ele disse, apoiando-se em sua mesa. Você esteve ocupado, ela respondeu sem olhá-lo. Sabrina, olhe para mim. Ela ergueu os olhos relutantemente. Aconteceu alguma coisa? Você parece distante. Sabrina hesitou. Como poderia explicar que havia percebido que estava se apaixonando por ele, mas que sabia que era um sonho impossível? Só estou nervosa com a nova posição. Ela mentiu. Rodrigo a estudou por um longo momento. Tem certeza? Tenho, porque se alguém disse alguma coisa para incomodá-la... Ninguém disse nada. Ela o interrompeu rapidamente. Está tudo bem. Mas não estava. E pelos próximos dias, Sabrina tentou se convencer de que podia trabalhar com Rodrigo e manter suas emoções sob controle. Que podia vê-lo todos os dias e não se lembrar do jeito como ele havia olhado para ela naquele primeiro dia no banheiro. Do jeito como sua voz soava quando dizia seu nome. Era uma mentira, mas ela se agarrou a ela como se fosse a única coisa mantendo-a à tona. No domingo à noite, enquanto arrumava roupas para sua primeira semana no novo cargo, seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Sabrina, é Rodrigo. O coração dela disparou. Como conseguiu meu número? Recursos humanos. Desculpe ligar no fim de semana, mas precisamos conversar. Sobre trabalho? Houve uma pausa. Não sobre trabalho. Sabrina fechou os olhos. Ela sabia que essa conversa seria inevitável, mas não estava preparada. Rodrigo, amanhã depois do expediente. Meu escritório, por favor. Antes que ela pudesse protestar, ele desligou, deixando-a sozinha com Milo e a certeza de que sua vida estava prestes a mudar novamente. E desta vez, ela não tinha certeza se estava preparada para as consequências.
A primeira semana de Sabrina no novo cargo foi uma montanha-russa emocional. Sua nova sala era tudo o que Rodrigo havia prometido, ampla, com vista para o Parque Central. Ela tinha sua própria assistente, acesso a dados que antes só sonhava em ver e projetos que realmente faziam diferença na estratégia da empresa. Mas havia um problema. Rodrigo. Ele parecia estar sempre por perto. Passava em sua sala várias vezes ao dia. Pedia sua opinião sobre decisões importantes, a incluía em reuniões estratégicas. Era exatamente o que ela sempre havia sonhado profissionalmente, mas emocionalmente estava sendo torturada. Cada vez que ele sorria para ela, seu coração disparava. Cada vez que ele a elogiava, ela se lembrava das palavras de Isabela. E quando ele a chamava pelo nome com aquela voz grave e suave, ela precisava de toda a sua força de vontade para manter a compostura. Na quinta-feira, durante uma reunião sobre expansão internacional, Sabrina notou Isabela, observando-a com uma expressão calculista. Depois da reunião, enquanto Sabrina organizava seus papéis, Isabela se aproximou. Adaptando-se bem ao novo cargo? Ela perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, obrigada. Que bom. Rodrigo mencionou que vocês têm trabalhado muito bem juntos. Isabela pausou. Aliás, ele me contou sobre o jantar de vocês na semana passada. Muito romântico, aparentemente. Sabrina franziu o senho. Que jantar? Oh, Isabela fingiu surpresa. Talvez eu tenha me confundido. Tantos jantares, tantas mulheres, às vezes é difícil acompanhar. O coração de Sabrina afundou. Isabela estava mentindo, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Quantas outras mulheres havia? Quantas assistentes ou funcionárias antes dela haviam recebido promoções repentinas? Naquela tarde, Rodrigo apareceu em sua sala. Pronta para nossa conversa? Pai lhe perguntou. Sabrina olhou para o relógio. 6 da tarde. O escritório estava quase vazio. Na verdade, estou um pouco cansada. Podemos deixar para outro dia? A expressão dele se endureceu ligeiramente. Sabrina, estamos adiando essa conversa há uma semana. É importante. Para você, talvez. Para nós dois. Sabrina suspirou e o seguiu até o escritório dele. Ele fechou a porta e se virou para ela. O que está acontecendo? Ele perguntou sem rodeios. Não sei do que está falando. Você tem me evitado. Quando falo com você, responde de forma monossilábica. Quando sorrio, você desvia o olhar. Ele se aproximou. No que eu errei? Sabrina sentiu as lágrimas ameaçarem. Como explicar que ele não havia feito nada errado, exceto fazê-la acreditar que poderia haver algo entre eles? Você não fez nada errado, ela disse baixinho. Então, por que sinto que você está fugindo de mim? Porque talvez eu esteja. A honestidade na sua voz o pegou desprevenido. Ele parou no meio do movimento, seus olhos procurando os dela. Por quê? Sabrina respirou fundo. Se ia acabar com aquilo, pelo menos seria honesta. Porque estou me apaixonando por você. Ela disse, as palavras saindo em um sussurro. E sei que é ridículo. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você tem sua vida, suas mulheres sofisticadas como Isabela Rocha, mas não consigo evitar e está me destruindo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sabrina manteve os olhos no chão, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Sabrina! Ele disse finalmente, sua voz rouca. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos relutantemente e encontrou uma expressão que não conseguia decifrar. Você acha que eu a promovi porque tenho pena de você? Ou porque quero algo em troca? Eu não sei. E acha que passei a semana inteira procurando desculpas para vê-la porque sou um chefe atencioso? Sabrina não respondeu. E acha que estou aqui depois das 6 da tarde tentando descobrir por que você está me evitando, porque me preocupo com todos os meus funcionários da mesma forma, Rodrigo? Porque se acha tudo isso, está muito enganada. Ele se aproximou e Sabrina podia sentir o calor emanando de seu corpo. Eu a promovi porque você é brilhante, porque sua mente funciona de uma forma que me fascina. Porque quando você fala sobre dados e estratégias, seus olhos brilham de uma maneira que me faz querer ouvir tudo o que você tem a dizer. Sabrina sentiu o coração acelerar. E eu passo minha semana procurando desculpas para vê-la, porque nos últimos dias tem sido a melhor parte do meu dia. Porque quando você sorri, realmente sorri, é como se o mundo ficasse mais brilhante. Mas Isabela disse... Esqueça, Isabela, ele disse, sua voz ficando mais intensa. Isabela Rocha representa tudo que eu achava que queria. Sucesso, sofisticação, conveniência. Mas você... Ele tocou o rosto dela suavemente. Você me faz lembrar quem eu realmente sou quando não estou sendo o CEO. Você me faz rir, me faz querer ser melhor. Sabrina sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Eu tenho medo. De quê? De que isso seja um sonho,
de que você acorde um dia e perceba que eu sou apenas Sabrina Campos do bairro das Flores, que anda de ônibus e divide apartamento com um gato. Rodrigo sorriu e foi o sorriso mais terno que ela já havia visto. Sabrina Campos do bairro das Flores, ele repetiu suavemente, que lê vorazmente, que faz trabalho voluntário na igreja, que vê padrões que PhDs em economia não conseguem ver, que chora quando está frustrada, mas não desiste nunca, que trata todo mundo com gentileza, independente de quem sejam. Ele se inclinou mais perto. Você acha que eu me importo com onde você mora ou como chega ao trabalho? Você acha que o que me atrai em você tem alguma coisa a ver com dinheiro ou status? Não sei o que te atrai em você, ela sussurrou. Sua autenticidade, sua força, o jeito como você se ilumina quando fala de algo que ama. O jeito como você me olha, como se eu fosse apenas Rodrigo, não o CEO da empresa. Sabrina sentiu como se não conseguisse respirar. Rodrigo, posso beijá-la? Pai lhe perguntou. E havia algo vulnerável em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Em resposta, ela se aproximou e quando seus lábios se tocaram, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido finalmente. O beijo foi suave primeiro, hesitante, como se ambos estivessem testando se aquilo era real. Então se aprofundou e Sabrina sentiu como se estivesse voando e afundando ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso complica tudo, ela sussurrou contra seus lábios. Sim, ele concordou. Complica bastante. E agora? Agora vamos descobrir juntos. Eles ficaram ali abraçados enquanto a cidade se iluminava lá embaixo. Sabrina sabia que teriam problemas pela frente, política do escritório, fofocas, julgamentos, mas naquele momento, nos braços de Rodrigo, ela finalmente se sentia em casa. Sabrina, ele disse contra seu cabelo. Sim, sobre aquele jantar que mencionei há 2 semanas. Ela riu e foi o primeiro riso genuíno em dias. Sim, sábado à noite, algo especial, só nós dois. É um encontro, senhor Ribeiro? É um encontro, senhorita Campos. E pela primeira vez, desde que havia conhecido Rodrigo Ribeiro, Sabrina permitiu-se acreditar que os contos de fada eram possíveis, mesmo para garotas comuns que moravam em apartamentos pequenos com gatos, especialmente para elas. Epílogo. 6 meses depois. Sabrina ajustou o colar de pérolas, um presente de Rodrigo pelo seu aniversário de 1 mês de namoro, e observou-se no espelho. O vestido azul marinho era simples, mas elegante, perfeito para a inauguração da nova sede da Inovatech Global. Você está linda, disse Lívia aparecendo atrás dela. Quem diria que minha amiga assistente administrativa se tornaria a namorada do CEO? Ex-assistente administrativa, Sabrina corrigiu sorrindo. Agora sou diretora de análise estratégica, que foi uma promoção totalmente merecida, Lívia disse firmemente. E qualquer um que diga o contrário vai ter que lidar comigo. Sabrina riu. Os primeiros meses haviam sido difíceis. As fofocas, os olhares, os comentários maldosos. Vanessa Andrade havia sido transferida para outra filial após uma reorganização departamental, mas Sabrina sabia que havia sido mais que isso. Rodrigo não tolerava que ninguém desrespeitasse as pessoas que amava. Pronta? Ele perguntou, aparecendo na porta do banheiro feminino onde elas se arrumavam. Sabrina se virou e sorriu. Mesmo depois de 6 meses, ele ainda fazia seu coração acelerar. Estava impecável no smoking, mas foi o jeito como seus olhos se iluminaram quando a viu que a fez se sentir realmente bonita. Pronta, ela respondeu. Vou deixá-los sozinhos, Lívia disse com um sorriso maroto. Nos vemos na festa. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo se aproximou e a envolveu em seus braços. Sabe que você vai ser a mulher mais linda da festa? Ele murmurou contra seu ouvido. Lisonjeador, ela disse, mas estava sorrindo. Verdadeiro, ele corrigiu. A festa estava em pleno andamento quando eles chegaram. A nova sede era impressionante, um prédio moderno com linhas arquitetônicas que Rodrigo havia planejado pessoalmente. Sabrina o observou cumprimentar investidores e clientes, sempre charmoso e profissional. Mas de vez em quando, ele olhava para ela através da multidão e sorria como se ela fosse sua âncora em meio ao caos social. Sabrina! Dona Elvira apareceu ao seu lado, radiante em um vestido novo que Sabrina havia comprado para ela. Que festa maravilhosa! Está se divertindo, mãe? Muito. E o Rodrigo é ainda mais charmoso pessoalmente. Juliana também adorou ele. Sua mãe se inclinou. Ele pediu minha bênção, sabia? Sabrina piscou. Pediu sua bênção para quê? Ah, filha, você não pode ser tão ingênua assim, Dona Elvira disse com um sorrindo conhecedor. Antes que Sabrina pudesse processar totalmente o que isso significava, Rodrigo apareceu ao lado delas. Dona Elvira, posso roubar sua filha por alguns minutos? Claro, meu filho, ela é toda sua.
Rodrigo levou Sabrina para a varanda do prédio, onde tinham privacidade e uma vista deslumbrante de Campinas iluminada. Você estava conversando com minha mãe sobre alguma coisa específica? Ela perguntou, tentando soar casual. Talvez, ele disse, mas havia algo nervoso em sua expressão que ela raramente via. Rodrigo, ele respirou fundo e se virou para ela. Sabrina, estes foram os 6 meses mais incríveis da minha vida. Você me mudou de maneiras que eu nem sabia que eram possíveis. Me fez lembrar que sucesso sem amor é vazio. Me ensinou que vulnerabilidade é força, não fraqueza. O coração de Sabrina começou a bater mais rápido. Você pegou o meu mundo controlado e organizado e o virou de cabeça para baixo da melhor maneira possível. E agora não consigo imaginar um futuro que não inclua você. Ele se ajoelhou e Sabrina sentiu as lágrimas começarem a correr por seu rosto. Sabrina Campos, ele disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida comigo? Aceita continuar me mostrando o que realmente importa? O anel era perfeito, um solitário clássico e elegante, exatamente do jeito que ela teria escolhido se pudesse. Sim, ela sussurrou. 2, mais alto. Sim! Quando ele deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, Sabrina pensou em como sua vida havia mudado há 1 ano. Ela era apenas mais uma funcionária invisível. Agora era uma executiva respeitada, apaixonada por um homem incrível que a havia visto e a valorizava exatamente como ela era. Eu te amo, ela sussurrou contra seus lábios. Eu te amo também, ele respondeu. Para sempre. Do outro lado da porta de vidro, eles podiam ver a festa continuando, mas por alguns minutos preciosos era apenas eles dois sob as estrelas de Campinas, planejando um futuro que prometia ser tão extraordinário quanto inesperado. Sabrina Campos havia ido chorar no banheiro da empresa, sem saber que o CEO a encontraria ali. E aquele encontro havia mudado não apenas sua carreira, mas sua vida inteira. Às vezes, os melhores contos de fada começam nos lugares mais improváveis.